Olá, seja bem-vindo ao módulo 3. Nesse módulo 3, nós vamos trabalhar um pouco mais a questões sequenciais, avançar um pouco mais de profundidade no que nós vimos até aqui. Então, você pode observar que neste módulo, nós vamos fundamentar melhor, solidificar um pouco mais o conhecimento que você tinha adquirido até aqui. Então, nós vamos trabalhar a questão de entrada, processamento e saída a partir dos fluxogramas, a partir dos algoritmos. Então, o que nós trabalhamos? O que consiste todo o curso? Nós trabalhamos começando do zero, em seguida trabalhamos a questão de algoritmo e pseudocódigo. Agora, nesse módulo 3, vamos trabalhar mais as estruturas sequenciais. No módulo 4, vamos trabalhar estruturas condicionais. No 5, laço de repetição. No 6, então, nós vamos trabalhar a introdução à linguagem de programação, que vamos trabalhar com C, neste caso. Aí, no 7, vamos trabalhar os condicionais e os laços de repetição em C. No 8, vamos trabalhar bastante a prática em C, então desenvolvendo os algoritmos, codificando eles em C. E no 9, nós vamos trabalhar ali com um projeto final para você desenvolver. Então, o que nós vamos aprender neste módulo? O que é sequência? Fluxogramas sequenciais, teste de mesa, algo extremamente importante para este curso, entrada e processamento de saída, algoritmos sequenciais e muitos exercícios práticos. Então, o objetivo do módulo é exatamente aprender a transformar um problema simples em uma sequência organizada de passos. Ou seja, você tem um problema, você pensa numa solução, pensa nesse algoritmo, em seguida você elabora o algoritmo propriamente dito através de um fluxograma e daí você tem o resultado. Mas o que seria uma estrutura sequencial? É um conjunto de instruções executadas uma após a outra. Então, como nós vimos anteriormente, algoritmo é uma sequência de passos. Agora a gente vai formalizar um pouco esse cenário. Tá? Não vamos trabalhar com repetições e nem com múltiplas escolhas. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo clássico que nós já utilizamos anteriormente, fazer um café. Então você tem aqui uma sequência de passos. Pegar a xícara, colocar o pó de café, aquecer a água, despejar a água, misturar e beber. Essa ordem ela é extremamente importante. Por exemplo, você não pode beber antes de colocar o pó do café, certo? Não faz sentido. Então, observe que precisa haver uma sequência de modo que a coisa faça sentido. Tá? Então, o que importa é a sequência correta. Então, se você estiver trabalhando ali, por exemplo, ler as notas, calcular a média e mostrar a média. Qual que seria a sequência errada? Calcular a média. Mas como que eu vou calcular a média sem eu ter as notas? Não faz sentido. Okay? Eu nem tenho como calcular a média sem ter as notas. Ou seja, o computador precisa receber uma sequência exatamente em ordem para que ele possa executar adequadamente. Aqui você tem um fluxograma do algoritmo. Então você tem o que? Início, entrada de dados, processamento, saída de dados e fim. Então você não pode ter o processamento, por exemplo, antes da entrada de dados. Então, todo e qualquer algoritmo, e nós já falamos anteriormente, ele é extremamente importante. Você tem aqui a entrada de dados, você tem aqui o processamento e você tem aqui a saída de dados. Tá? Essa, basicamente, é uma estrutura sequencial de qualquer algoritmo. Tá? Então, aqui novamente, entrada de dados. O que é entrada de dados? Entrada de dados são os dados que o usuário fornece, os dados que você precisa para o processamento. Então, por exemplo, se eu vou calcular a média de um aluno, eu preciso ter o quê? As notas. Se eu não tenho as notas, eu preciso ter as notas aonde? Na entrada de dados. Alguém precisa digitar essas notas para mim. Tá? O processamento é o quê? É os cálculos, é o que o computador vai processar. Então ele vai fazer os cálculos, as transformações de dados, as verificações, tudo isso fica no processamento. E a saída? A saída ele vai exibir os resultados para o usuário. Ou seja, ele pegou uma entrada de dados, processou esses dados e o resultado ele apresenta para o usuário, que nesse caso é a saída de dados. Então, entrada de dados são os dados necessários para resolver um problema. Neste caso, por exemplo, nome, idade, salário, tá? Altura, temperatura, distância, nota, por exemplo, tá? Tempo, são informações que você precisa para que você possa fazer um determinado processamento. Como identificar as entradas? Quais dados o problema fornece? O que é preciso saber antes de calcular? O que eu preciso saber antes de fazer um cálculo? Quais os valores o usuário precisa digitar?
como por exemplo salário. Ele precisa digitar o salário, precisa digitar o valor da hora, a quantidade de horas que ele trabalha no mês. Isso é extremamente importante. O que é processamento? Processamento é exatamente pegar essa entrada de dados e transformar. Então aqui você tem exatamente operações como, por exemplo, somar, dividir, subtrair, calcular média, calcular área, calcular desconto, calcular salário, converter temperatura, calcular velocidade. Depende muito do tipo de aplicação que você estiver trabalhando. Como identificar o processamento? É tudo, qualquer fórmula, qualquer cálculo que precisa ser feito. Preciso criar uma nova variável? Por exemplo, a média. A média é uma variável, uma nova variável que surge a partir do cálculo por exemplo, da somatória das notas dividido pelo número de notas. Tá? Então, são dados que precisam ser transformados. Então, geralmente são mais operações matemáticas que você acaba utilizando e algumas questões condicionais que nós veremos mais à frente. E a saída de dados? A saída de dados é exatamente o que você vai exibir, é o resultado. Então, após o processamento, qual foi o resultado que eu cheguei? Qual era o resultado que o usuário esperava? Então, é esse resultado que eu vou exibir para o usuário. Então, poderia ser uma velocidade média, poderia ser o salário atualizado, poderia ser o valor de um troco, poderia ser a média final que eu calculei para o usuário, poderia saber se ele está aprovado ou reprovado, poderia ser esse tipo de coisa que eu poderia. Como identificar a saída? O que o problema pede para apresentar? Geralmente é isso. Então, o problema já traz isso. Ó, eu preciso de um sistema que faça isso e me exiba isso. O resultado final precisa ser isso. Então, qual é o resultado final que o usuário precisa ver? O que eu devo mostrar no final da execução do meu programa, tá? Então, você tem aqui a entrada, é o que eu recebo. Aqui a gente tem um resumo mais visual do cenário. Por exemplo, se eu considerar aqui a média, a entrada seria a nota 1 e a nota 2. O processamento é o que eu faço com esses dados, que no caso aqui foi o cálculo da média, que consiste em nota 1 mais nota 2 dividido por 2, e a saída é o que eu mostro. Então, essas perguntas definem bem claramente o que é. Entrada de dados é o que eu recebo, processamento é o que eu faço com esses dados que eu recebo, e saída de dados é o que eu mostro. Muito bem. Papel das variáveis. Importantíssimo esse conceito de variáveis, tá? Variáveis são espaços armazenados para guardar as informações. Nós consideramos variáveis como caixinhas, como gavetas. Então, por exemplo, nota 1, nota 2, nota 1, nota 2, por exemplo. Nota 1 é uma caixinha. Então, que tipo de informação eu vou colocar dentro daquela caixinha? Tá? Isso é extremamente importante. Tá? E daí o que acontece? Bons nomes de variáveis, por exemplo, nota 1, nota 2, ou seja, o nome da variável ele deve fazer sentido. Eu não vou colocar A1, A2 no nome da variável. Se eu colocar nota 1, significa o quê? Que aquele nome daquela variável diz exatamente o que pode ter dentro daquela caixinha. Qual informação eu vou ter dentro daquela caixinha. Tá? Então é importante que os nomes das variáveis sejam exatamente compreensíveis, ou seja, eles digam alguma coisa. Tá? Se eu colocar o salário, significa que ali dentro daquela caixinha, daquela gaveta, eu vou ter o que dentro dela? O salário, o valor do salário. Se eu colocar a média, se eu criar uma caixinha, uma variável chamada média, significa que dentro daquela gaveta, daquela caixinha, eu vou ter o que? A média. Tá bom? Então, é extremamente importante que você entenda o conceito de variável, porque eu tenho que colocar as informações dentro de algum lugar. Nesse caso, onde a gente coloca é o que nós chamamos de variável, tá bom? Uma coisa importante, mais à frente que a gente vai ver, cada variável ela tem também um tipo de dados, tá? E daí, mediante, eu posso fazer algumas operações aritméticas, tá? É importante eu entender com essas variáveis. Por exemplo, adição, que seria o mais, certo? Sempre que eu usar um sinal só de igual, significa que o resultado disso aqui eu estou jogando para dentro dessa caixinha, dessa variável, chamada soma. Se eu pegar, por exemplo, uma subtração, significa que o A menos o B, o valor que tiver no A menos o B, vai ser armazenado aonde? Dentro dessa gavetinha, que é uma variável chamada diff. A mesma coisa a multiplicação. Multiplicação sempre usa o asterisco. Então, se eu pegar aqui a base vezes a altura, o resultado disso vai ser armazenado dentro da caixinha área, da variável área, que vai conter essa informação do cálculo. O mesmo acontece com a divisão.
Lembrando que a divisão nós utilizamos sempre uma barra deitada para a direita, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou somando a nota 1 mais nota 2 e estou fazendo uma divisão dela por 2. O resultado disso está sendo armazenado dentro da média, ok? Isso é extremamente importante, que sempre que eu utilizar o igual, significa que o resultado do cálculo à frente está sendo atribuído, tá? Então, se eu usasse, por exemplo, aqui, A igual, por exemplo, A igual a 1. Significa o quê? Que esse 1 eu estou atribuindo para dentro dessa gaveta, para dentro dessa variável, tá bom? Uma informação importante, nós falamos sobre divisão. Então, por exemplo, se você pegar ali 3 dividido por 2, vai dar quanto? Vai dar 1, certo? 2 vezes 1 dá 2. E o resto da divisão? O resto da divisão nós utilizamos para pegar o percente. Tá? Então, sempre que eu quero pegar o resto da divisão, se eu quero pegar a divisão em si, eu utilizo o barra. Então, por exemplo, 5 dividido por 2 daria 2. 2 vezes 2, 4, certo? 5 dividido por 2 daria 2. Agora, 5 módulo de 2 daria 1, porque é o resto da divisão. Tá? Isso é extremamente importante. Sempre que você quiser pegar o resto de uma divisão, você usa o percent. Tá? Essa é uma informação importante que muitas vezes você quer pegar o resto da divisão. Por exemplo, um caso simples é para você saber se é par ou ímpar. Então, sempre o número par, o resto da divisão vai ser 0. Sempre que for um número ímpar, o resto da divisão vai ser diferente de 0. Tá bom? Então, essa é uma informação importante de operações aritméticas. Tá? Então, outra coisa que você precisa tomar cuidado com os cálculos, tá? E é importante, alguns não gostam de utilizar muito parêntese, mas é importante você utilizar o parêntese para definir a ordem. Por exemplo, nesse caso aqui da média, o parêntese garante que primeiro ele vai fazer o que está entre parênteses. Ou seja, se eu te retirasse os parênteses daqui, seria nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. Ou seja, ele faria somente a divisão da nota 3 por 3. Isso aqui, com esse parênteses aqui, ó, me garante que eu primeiro vou fazer a somatória de tudo, tá? Primeiro eu vou somar as 3 notas para depois dividir por 3. Ou seja, a precedência, a ordem dos cálculos, ela obedece à ordem dos parênteses. Então é importante que sempre que você tiver mais de uma operação num cálculo, você utilize parênteses para você definir o que vai calcular primeiro para depois dividir, por exemplo. Nesse caso aqui, ele calculou nota 1 mais nota 2 mais nota 3 para depois dividir por 3, tá bom? Então vamos lá? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Problema cálculo da média. Um professor deseja calcular a média de 3 notas, tá? De um aluno. Crie um algoritmo que leia as 3 notas e calcule a média aritmética e apresente o resultado. Que resultado? A média aritmética. O que ele vai ler? As 3 notas. Tá? Então, como eu falei para vocês, é importante sempre a gente fazer algumas anotações antes de você seguir, tá? Para o bloco, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo bem simples, tá? Vou pegar um bloco de notas aqui, bem simplesinho para a gente fazer, tá? Só para vocês entenderem. Olha só aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, o que o professor quer? 3 notas. 3 notas. Então, eu vou colocar aqui nota 1, por exemplo, certo? Nota 1, nota 2 e nota 3, tá? O que ele vai calcular? Calcular a média. 3 notas. Calcular a média. O que é a média? A média vai ser, então, média igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Dividido por quê? Por 3, que eu tenho 3 notas. Observe isso aqui, ó. Se eu não colocar parênteses aqui, ó, como eu falei anteriormente para vocês, ele só vai dividir a nota 3 por 3. E vai somar nota 1 e nota 2. Mas daí estaria errado. Por isso a importância de eu colocar parênteses exatamente para fazer isso. Tá? Então eu estou pensando na solução ainda, tá, gente? E o que eu vou exibir? Exibir o quê? Eu vou exibir a média, que é o resultado.
Tá bom? Então, a partir dessas anotações que eu tomei aqui, de pensar na solução, eu passo a vir para esse passo aqui, ó, que é uma melhor estruturação. Então, eu tenho entrada de dados, nota 1, nota 2 e nota 3. Eu tenho o processamento, que é a média igual nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. E eu tenho a saída, que seria a média final. Tá bom? Feito isso, o que eu vou fazer? Vou fazer a sequência do algoritmo. Então, início, ler nota 1, ler nota 2, ler nota 3, calcular a média, mostrar a média e fim. Diante disso, eu tenho o meu algoritmo, meu fluxograma, que é o quê? Início, nota 1, mais nota 2, mais nota 3. Então, média, nota 1, nota 2. Então, eu tenho aqui a entrada de dados que eu tenho aqui. Essa é a entrada de dados. Eu tenho o meu processamento aqui e eu tenho a minha saída aqui, tá bom? Seguindo sempre aqueles 3 passos que nós já aprendemos anteriormente, tá? E daí vamos fazer o teste mesa. Então, como que eu faço o teste mesa? O teste mesa eu vou tomar nota. Então, se eu der entrada nota 1, nota 2 e nota 3, eu vou fazer esse cálculo. Então, qual seria? 7 mais 8 mais 9 dividido por 3 daria 8. Tá? O teste mesa consiste em você executar manualmente esse. Tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui 7, tá? 8, tá? E 9. Tá? E daí o resultado aqui deu 8. Então eu faço na calculadora, isso aqui posso fazer na calculadora para ver se está certo, sem problema nenhum. Deu certo, o que eu vou exibir aqui? 8. Funcionou? Funcionou. Então tá tudo certo o meu algoritmo. Posso seguir adiante, tá? Segundo teste, 6, 5, 7. Também fiz o cálculo aqui, 5 mais 6 mais 5, mais 7, a somatória disso dividido por 3 deu 6. Tá correto? Tá correto. Então, nós seguimos para o próximo slide. Tá? Agora aqui tem um outro problema aqui, que é o quê? Cria uma área de retângulo, tá? Calcule a área de retângulo, cria um algoritmo que leia a base, tá? E a altura de um retângulo e calcule a sua área. Então ele vai calcular o quê? A área e vai apresentar o resultado. O resultado é o quê? A área. Essa compreensão do algoritmo é extremamente importante. O que você vai precisar ler? Base e altura. O que você vai precisar calcular? A área. Tá? E o que você vai exibir? A área. Tá bom? Então vamos lá? Estruturadinho ficaria assim. Base e altura seria a minha entrada de dados, o processamento seria o cálculo da área e a saída seria exatamente a exibição da área. Nesse caso, eu tenho esse algoritmo aqui. Ó. Início, leio a base, leio a altura, faço o processamento, que é o cálculo da área, e exibo a área e fim do algoritmo. Novamente, importante, sabe, gente? Esse teste de mesa. Você precisa fazer o teste de mesa para você garantir que o seu algoritmo esteja certo. Lembra que eu comentei anteriormente que muitas vezes você pode ter um algoritmo completamente, um fluxograma completamente diferente do que o professor colocou e pode estar certo o seu fluxograma. Então, como que você sabe, como que você corrige o exercício, o algoritmo, para ver se seu algoritmo, mesmo estando diferente do que o professor colocou, ele, ou diferente do que o colega fez, está correto? Fazendo o teste de mesa. Então, o teste de mesa, por mais que ele seja chatinho para fazer, ele é algo muito importante para você saber se o seu algoritmo está correto. Tá? Então, ele é algo extremamente importante. Então, coloquei aqui base 10, altura 5 e faço o cálculo. 10 e 5, 50 a área. Tá certo a área? Tá certo. Tá? Base 7, altura 3. Fiz o cálculo no meu processamento do algoritmo. Eu sigo esses passos aqui. Ó. Eu estou fazendo esses passos aqui no teste de mesa. Tá? Eu não estou inventando. Tá? Eu estou fazendo exatamente essa sequência aqui no teste de mesa. 7, base, altura 3, fiz o cálculo 7 vezes 3 e a área 21 foi o total. Ok? Então é extremamente importante você fazer o teste mesmo. Volto a frisar o que nós falamos também. Entenda o problema. Entendeu o problema? Pensa numa solução. Pensou numa solução? Constrói um algoritmo. Construiu o algoritmo? Faz o teste de mesa para você ter certeza que o seu algoritmo está funcionando. Tá bom? Mais um exercício aqui, tá?
Então vamos fazer aqui, calcule um algoritmo que leia a temperatura em graus Celsius. Então vai fazer o quê? Ler a temperatura em graus Celsius e apresente a temperatura equivalente em Fahrenheit. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ler em graus Celsius e vou ter que fazer a conversão em Fahrenheit e apresentar a temperatura em Fahrenheit, tá? Professor, mas eu não sei o que é Fahrenheit. Não tem problema. O correto é você pesquisar, tá? Como que funciona? Como é que é o cálculo para mim fazer Fahrenheit? Tá? Não tem problema. O que não pode é você tentar criar uma solução sem saber como funciona o Fahrenheit. Então aqui você já tem a fórmula do cálculo do Fahrenheit. Então é a temperatura em Celsius vezes 9 dividido por 5. Tá? Nesse caso, 9 ele vai dividir por 5 para depois multiplicar pelos graus Celsius, mais 32. Tá? Se eu não soubesse aqui, se você não tivesse aqui, não tem problema nenhum, você deve pesquisar. Porque todo problema que chega para você, a maioria das vezes você não vai saber como funciona. E você vai ter que pesquisar para entender como é que funciona aquele cálculo. Mas lembre-se o seguinte, novamente, você precisa entender o problema. Entender o problema, você pensa numa solução. O pensar numa solução é organizar assim, tá? Quais são as minhas entradas de dados? Temperaturas em Celsius. Qual que é meu processamento? Calculo em Fahrenheit. Qual é a minha saída? A temperatura em Fahrenheit. Pensei na solução, já tenho a separação do que vai ser minha entrada de dados, o meu processamento da minha saída. Agora sim, segundo passo, eu vou criar o meu algoritmo. Então, eu tenho aqui, ó, leitura em graus Celsius, a conversão, o processamento aqui para fazer a conversão em Fahrenheit e exibir o resultado em Fahrenheit. E como que eu sei que esse meu algoritmo está certo, professor? Simples, faça o teste mesa. Então coloque 0 graus Celsius para ver quanto daria em Fahrenheit. 0 graus Celsius daria 32 Fahrenheit. 25 graus Celsius, utilizando o processamento que eu coloquei no meu algoritmo, daria 77. Está certo isso? Se está certo, seu algoritmo está certíssimo. Ok? Extremamente importante esse cenário para você fazer. Tá bom? Sugiro que você pegue esses exercícios aqui que a gente está apresentando e faça, tá? Sem assistir, pega o enunciado, desenvolva o seu algoritmo e daí em seguida você confere, desenvolve seu algoritmo, faz o teste de mesa e em seguida você confere com o que nós colocamos aqui para você, tá bom? Um quarto algoritmo aqui. Um grupo de amigos foi a um restaurante. Cria um algoritmo que leia o valor total da compra. O que eu vou ler? Valor total da compra. E a quantidade de pessoas. Então, são duas entradas aqui que eu vou ter de leitura. Tá? E calcule o quê? Quanto cada pessoa deve pagar e exiba o resultado. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso estruturar minha solução. Eu preciso pensar numa solução para esse problema. Qual que é meu problema? Meu problema é ler o valor total da conta, eu tenho o valor total da conta, eu tenho o valor de N pessoas, eu tenho o número de pessoas, e eu preciso saber quanto cada pessoa vai pagar, uma vez que a gente vai dividir o valor para fazer o pagamento. Então, vamos lá. O que eu preciso de entrada? O valor da conta e a quantidade de pessoas. Isso aqui é a minha entrada. O que eu vou calcular? Então, eu vou pegar, como que eu faço o cálculo do valor por pessoa? Eu pego o valor da compra e divido pela quantidade de pessoas. Uma vez que eu fiz isso, eu já tenho o valor por pessoa. Aí eu só exibo o valor que cada pessoa deve pagar. Então, pensei na solução, estruturei minha solução. Agora eu vou criar o meu algoritmo. Meu algoritmo está aqui. Início, leio o valor da conta, leio a quantidade de pessoas, faço o meu processamento, que é pegar o valor da conta e dividir pela quantidade de pessoas e armazenar na variável o valor por pessoa e exibo o valor por pessoa. Certo? Perfeito? Claro que, por exemplo, eu posso ter um pequeno desafio, né? Se o valor por pessoa for zero, por exemplo, se a quantidade de pessoas for zero, se o usuário informar zero no número de pessoas, vai dar um erro, tá? Porque nenhum sistema permite a divisão por zero, nem a calculadora, tá? Então, mas isso é algo que nós vamos aprender a trabalhar no próximo módulo, tá? Para garantir esse tipo de proteção, tá bom? Então, vamos lá. O que você precisa considerar que é importante? Leia o enunciado com calma do exercício. Aprenda sobre o problema. Entenda o que realmente o exercício está pedindo. O que o problema está pedindo. Eu considero essa a fase mais importante. Porque o que eu tenho presenciado em sala de aula é que sempre que o aluno não entende o problema, ele erra todo o restante. E a maioria das vezes, o desafio está exatamente em entender
o enunciado do problema. Identifique quais as entradas, identifique qual é o processamento, tá? Identifique quais são as saídas. E por último, sim, aí sim você elabora o seu fluxograma, o seu algoritmo. Se você seguir esses passos, você vai acertar seu algoritmo, tá? A probabilidade de você acertar e de você fazer corretamente seu algoritmo é muito alta. Tá? Então siga sempre esses passos. Primeiro, entenda bem o problema. Você tem certeza que você entendeu o problema? Identifique quais são as entradas. Identificou quais são as entradas? Veja quais são os cálculos que você precisa fazer. Porque às vezes nos cálculos você percebe, puxa, mas espera aí, para fazer esse cálculo eu preciso desse valor, mas esse valor não está na entrada. E esse valor eu vou pegar da onde? Esse valor é fixo ou eu vou ter que colocar mais uma entrada? Você entendeu? Aí, em seguida, você vai para a saída. Opa, tem que mostrar isso aqui. Peraí, eu fiz o processamento, eu fiz o cálculo necessário para mostrar na saída. Você entendeu? Então, o passo seguinte sempre leva a reflexão sobre os passos anteriores. Isso é extremamente importante para o seu aprendizado, tá bom? E, então, no checklist do aluno, do que nós aprendemos, entendi o problema? Antes de entregar o exercício, verifica. Você entendeu o problema? Sabe quais são os dados que serão lidos? Sabe qual a fórmula será usada? Sabe o que deve ser exibido? Sabe qual é o fluxo do início e do fim? Tá? O fluxo tem início e tem fim. Você fez o teste mesa. Se você seguir esse checklist aqui, perfeito. Tá? Provavelmente seu exercício vai estar 100%. Tá? Procure erros comuns. Calcular antes de ler os dados. Ou calcular com variáveis que você não leu. Tá? Por exemplo, eu utilizar a nota 3 sendo que eu não li a nota 3. Isso é um erro, que seria o caso de esquecer uma variável. Tá? Errar a fórmula. Por exemplo, a fórmula do Fahrenheit. Você tem que saber, você tem que pesquisar se for o caso. Se você for fazer um fatorial e não sabe o que é um fatorial, você tem que pesquisar para você entender qual é a fórmula. Tá? Usar os parênteses no cálculo de forma errada. Tá? Mostrar a saída incompleta. O exercício pede uma saída, você mostra outra saída. E uma coisa importante, não fazer o teste mesa. Se você não fizer o teste mesa, você não tem certeza que o seu algoritmo está funcionando. Tá bom? Então vamos lá. Vou deixar alguns desafios práticos para vocês fazerem aqui. Tá? Leia o salário atual de um funcionário, tá? E o percentual de reajuste. Calcule o novo salário dele, o salário dele reajustado. Então, qual vai ser sua entrada de dados? Salário atual, percentual de reajuste. Qual é o processamento? Calcular o reajuste. Tá? Então, você calcula aqui salário vezes percentual do reajuste, dividido por 100, para poder calcular o percentual. Tá? Aí eu tenho o novo salário, que é o salário atual dele, mais o valor do reajuste, e eu exibo o novo salário. Então, pega uma folha aí, ou draw.io, e faz o fluxograma desse exercício aqui, tá bom? Faz o fluxograma desse exercício antes de você ir para o próximo exercício, tá bom? Alguns minutinhos aí, dá uma pausa no vídeo para você fazer esse exercício aqui, tá bom? Em seguida, temos um outro desafio, um outro exercício para você. Leia a distância e o tempo e calcule e apresente a velocidade média, tá? Agora, eu vou deixar que você pense numa solução. Então, identifique quais são as entradas de processamento e saída. Tá? Identificar as entradas, o processamento e a saída. Pense na solução. Monte o fluxograma. E depois de montado o fluxograma, faça um teste de mesa. Tá bom? Então, o que nós aprendemos neste módulo? A estrutura sequencial. A entrada, o processamento e a saída. As variáveis, falamos um pouquinho do que são variáveis e o como elas são importantes. Falamos também de operações aritméticas, fluxogramas sequenciais, teste de mesa, não esquece de fazer o teste de mesa. E fizemos a resolução de alguns problemas simples. Tá? Por que é importante? É importante aprender decisões e repetições, é preciso dominar a sequência. Tá? Quando nós formos aprender decisões e repetições, que será no próximo módulo, é importante que você entenda essa sequência, tá? Que é o quê? Recebe os dados, a entrada de dados, o processamento e a saída de dados. Isso tem que ficar muito claro para você, para
para os próximos passos que iremos avançar. Tá? O que vem a seguir, então, no módulo seguinte? Nós vamos tratar estruturas de condicionais. Tá? Então, vamos ensinar o algoritmo a tomar decisões. Por exemplo, se foi aprovado, reprovado, se é par, se é ímpar, o maior entre dois números. Tá? Então, depois de nós aprendermos sequência, que foi o que nós fizemos neste módulo, no próximo módulo nós vamos aprender como escolher caminhos diferentes. Então, dependendo da decisão, ele vai por um caminho. Dependendo da decisão, se ele vai por outro caminho, tá? Então, isso é o que nós vamos aprender no módulo seguinte, tá bom? Bons estudos!